Oi, oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos fazer uma maquiagem bem fácil que qualquer iniciante consegue fazer, inspirada na Copa do Mundo. Eu estou apaixonada por essa maquiagem, galera. Eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? Então pega suas makes aí e vem comigo se produzir. É claro. Vou começar hidratando o meu rosto. Hidrate também o seu pescoço. E agora eu vou delinear as minhas sobrancelhas com esse quartetinho aqui da Ruby Rose. Pentei os meus pelos para cima. E com um pincelzinho chanfrado, eu vou misturar esses dois tons. E vou desenhar fiozinhos apenas onde tem falhas. Agora, para elas não ficarem marcadas, eu vou passar a escovinha novamente para esfumar esses pelinhos que eu desenhei. Assim elas vão ficar com uma aparência bem mais natural. E vou usar este gelzinho de sobrancelha da Ruby Rose também, para deixar os pelinhos bem no lugar. E olha só como elas ficam naturais. Eu deixo algumas falhas de propósito, justamente para dar essa impressão de sobrancelhas mais naturais. Eu vou começar pelos olhos, para evitar que a pele manche quando cair alguma sombra. E para isso eu vou usar o corretivo para aplicar em toda a minha pálpebra fixa e móvel. Esse corretivo que eu estou usando é o da Ruby Rose na cor 25, e ele é um pouco mais claro que o meu tom de pele. Você pode usar um corretivo no seu tom de pele também. Eu gosto de espalhar o corretivo com um pincel, tendo cuidado aqui de contornar bem a sobrancelha. E perto da sobrancelha eu gosto de usar um pincel língua de gato. Passo o corretivo no pincel, tiro o excesso, pode ser numa plaquinha, na sua mão, e contorno a sobrancelha. E venho com a esponjinha úmida para dar acabamento. É importante que você deixe essa bordinha bem esfumada, para não ter nenhuma divisão aqui quando a gente aplicar a base. Voltei com esse olho pronto, olha que lindo, eu amei, ficou bem festivo. E para fazer esse olho eu usei essa paleta aqui, que é uma paleta de 96 cores. Eu comprei na Shopee, tem um preço super acessível, e ela está no meu link de afiliado aí na descrição, caso você queira adquirir essa belezura. Ela é bem pigmentada, como vocês podem ver, e foi uma excelente compra para mim. Com o pincel de aplicar a sombra, o B906 da Macrylan, eu vou pegar esse tom de azul e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Eu não vou ultrapassar o côncavo com ela. Para que ela fique bem pigmentada, a pálpebra já tem que estar com corretivo, e você volta na sombra quantas vezes precisar para deixar bem pigmentado. Já pigmentou o suficiente para mim. Vou esfumar aqui para fora e a bordinha dessa sombra. Para dar um pouco mais de profundidade, eu vou pegar esse tom de marrom, vou aplicar primeiro e vou esfumar com o pincel de esfumar. Voltei na cor azul com o pincel de esfumar, deposito sobre esse marrom e esfumo. Agora eu vou limpar o pincel. Você pode usar um papel, mas esse limpador de pincéis limpa muito melhor. E vou esfumar essa bordinha aqui, fazendo movimentos circulares. Vou limpar o pincel de novo, porque eu quero que essa bordinha fique bem suave. E eu vou esfumando, fazendo movimentos de vai e vem e movimentos de bolinha. Agora eu vou pegar esse tom de branco e vou aplicar por cima desse azul. Vou tirar essa sombra e esfumar. E vou deixar mais concentrado aqui no cantinho lacrimal, para deixar o olhar bem iluminado. Vou passar lápis preto na linha d'água, na superior também. Vou aplicar esse tom de glitter. Passei água micelar no algodão, dobrei e vou fazer a limpeza. Vou voltar com o corretivo e vou passar só aqui abaixo dos cílios inferiores. Vou espalhar com o pincel língua de gato. Dar o acabamento com a esponjinha. Como as cores que a gente vai usar são intensas, é melhor a gente deixar essa parte já finalizada, para não ficar caindo sombra ou glitter depois da pele pronta. Vou aplicar a sombra branca aqui no comecinho, agora a sombra amarela e verde. Lembra de limpar o pincel antes de pegar outra cor. Voltei na amarela para aumentar a pigmentação e esfumar aqui entre a cor amarela e a verde. Aqui também, para ficar uma transição bem bonita. E com o pincel limpo, esfume também as bordas aqui dessas sombras. Vou aplicar esse glitter branquinho no cantinho interno e aqui até onde eu passei a sombra branca. Vou passar também abaixo da sobrancelha. Agora eu vou pegar o glitter amarelo e aplicar em cima da cor amarela. E o glitter verde em cima da sombra verde. Vou tirar uns glitters que caíram. Esse pincel de escovinha é ótimo para isso. Vou aplicar bastante máscara de cílios. Essa que eu estou usando é a 360 da Quem Disse Berenice.
Essa daqui, colei cílios postiços e eu amei essa maquiagem. Me diga aí o que vocês acharam nos comentários. A pele já está hidratada, então vamos direto para a base. Vou usar esta daqui da Dalla. A minha é na cor 3N. Eu pego um pouco de base, aqueço ela aqui na minha mão e vou aplicando, dando batidinhas. Fazendo dessa forma, a base fica com aquela textura bem fininha, sabe? Que não marca linhas, poros. E essa base é muito boa porque ela tem longa duração. Ela tem média cobertura e você pode construir camadas. Na região da olheira eu passo pouquíssima base, só para ajudar a neutralizar um pouco mais, porque se eu aplicar o pincel carregado na região da olheira vai ficar com muito acúmulo de produto quando eu passar o corretivo e vai marcar as linhas. E não esqueça de aplicar base no pescoço também. Vou usar o corretivo da Ruby Rose na cor 25. Ele é um tomzinho mais claro que meu tom de pele, então eu posso usar para iluminar. Vou espalhar com o pincel. Agora vou dar acabamento com a esponjinha. Para devolver as sombras ao meu rosto, vou usar esse produtinho aqui da Fenza. Ele é o contorno, o Chocofan. Eu gosto de pegar o produto aqui com o pincel, tirar o excesso e já dar uma misturada na base e aplico o contorno. Sigo também a linha do cabelo e aonde ficou marcado, depois eu passo o pincel da base para tirar a marcação ou diminuir a intensidade. Desse lado eu achei que ficou bem marcado. Volto com o pincel da base. Vou pegar mais um pouco e contornar aqui abaixo da mandíbula, trazendo aqui para essa parte altinha do pescoço. Vou intensificar um pouquinho mais aqui esse lado. Nossa, o contorno dá um desenho tão bonito pro rosto, né? Vou aplicar também aqui nas laterais do meu nariz. Eu apenas achatei o pincel e tô dando batidinhas. E volto com o pincel do corretivo para esfumar e deixar o traço do contorno mais certinho. De blush eu vou usar este daqui da Vizela. Ele é o Cinnamon Blush, aquele marronzinho. Eu gostei muito desse blush. Como a gente tá fazendo o olho bem colorido, eu quero deixar a pele mais neutra. Mas você usa aí o tom de blush que você preferir. Eu gosto de aplicar o blush acima do contorno, na diagonal. Aqui na testa, um pouquinho acima da sobrancelha, na ponte do nariz e pontinha do queixo. Volto com o pincel da base para tirar as marcações e deixar tudo bem esfumado, tudo bem sutil. Vou usar este iluminador da Lua e Neve. Vou aplicar com um pincel de esfumar mais gordinho. Vou misturar esses dois tons aqui, tirar o excesso e aplicar nesse ossinho. Também gosto de aplicar aqui acima da sobrancelha. Entre os olhos, pontinha do nariz, arco do cupido, na lateral do queixo. Vou selar essa pele, mas antes vou tirar o acúmulo de corretivo, que quase não acumulou. Vou usar o pó da Bruna Tavares para selar o meu rosto. O meu é na cor light. Vou pegar o produto com o pincel, tirar o excesso, eu olho para cima e aplico pressionando levemente. E aplico em todas as áreas onde eu apliquei produtos cremosos. No rosto inteiro, né? Varrer para tirar o excesso. E vou aplicar só mais um pouco de blush. Vou aplicar esta bruma Stay Fix da Ruby Rose. Ela vai devolver o viço e ajudar a fixar a maquiagem. Enquanto a bruma seca, não faço expressões faciais. Vou contornar os meus lábios com lápis marrom. E apliquei o próprio blush nos lábios, já que ele é um 3 em 1. Você pode aplicar nos olhos, na pele, na boca. E por cima dele eu vou pegar um batom vermelho que eu tenho e dar carimbadas com o dedo para dar um destaque a mais. Estou aplicando um pouco de iluminador também, aqui no centro do lábio e no arco do cupido, para dar uma reforçada. E este é o resultado da make. Eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? Eu achei essa maquiagem belíssima. Me digam aí o que vocês acharam nos comentários. Deixe também o seu like, inscreva-se no canal, vou trazer mais sugestões de maquiagem para a Copa. E vamos torcer para que o Hexa venha dessa vez, né? Um beijo e até o próximo vídeo.